recompensa ministerial só pode ser alcançada na vida de um ministro, de um obreiro, que constantemente é posto a teste e é concomitantemente aprovado. E eu não estou falando respeitosamente aos meus líderes aqui de um pastor provando um obreiro, não que isso seja errado, eu esteja falando contra isso, mas eu estou falando de uma vida, da luta diária da vida, do ambiente de serviço, do ambiente escolar, do ambiente familiar, em que o seu caráter é posto a teste e você repetidamente vai sendo provado e aprovado como um obreiro autêntico, exemplar, um cristão que reflete Cristo na sociedade. O nosso propósito, portanto, nessa noite é falar exatamente disso, das características que definem, que estão presentes, que são necessárias, que são inalienáveis, insubstituíveis na vida ou em um ministério bem sucedido. Um ministério bem sucedido, ele precisa ter aquilo que nós vamos falar hoje, não porque eu que estou falando, mas porque a Bíblia me apresenta essas características e quero apresentá-las a vós. Ser ministro, a nossa introdução diz, ser ministro do Evangelho é uma função em que há mais responsabilidades do que privilégios. Ser obreiro, você vai ter mais cobrança do que elogio. Você vai ter mais deveres do que direitos, mais responsabilidades do que privilégios. Esperam mais de você do que você deve esperar dos outros. Você precisa ter um comportamento em uma vida, em todas as áreas da sua vida, quer religiosa ou não. Ela precisa ser modulada no moldes do ministério, da sua vocação, do seu chamado. Chamado não se exerce no púlpito, chamado se exerce na vida. Aleluia. Chamado não se exerce em uma tribuna, chamado se exerce a cada dia, a cada hora, a cada minuto do nosso tempo. Chamado se exerce no trato com a esposa, no trato com os filhos, no trato com o patrão ou o empregado, no trato com os amigos, com os familiares, com os inferiores e com os superiores. Chamado se exerce em todo momento, em todos os ambientes e diante de qualquer pessoa, acima ou abaixo de vós. Portanto, ele exige de nós mais responsabilidades do que privilégio. Mas claro, é algo que de fato é muito proveitoso e digno de copiosas laureles. As recompensas daquele que alcança um ministério bem sucedido, porque um ministério é uma coisa, mas o ministério bem sucedido é outra coisa. Exercer o ministério, ser obreiro é uma coisa, ter uma credencial no seu bolso é uma coisa, mas você ser um obreiro eficaz, eficiente, produtivo e bem sucedido é outra bem diferente. Exercer a vocação dada por Deus é exercer a vocação dada por Deus e manifestada pela imposição das mãos dos obreiros acima de vós, isto é, do presbitério. E seu sucesso ou fracasso depende inteiramente da ação do homem em consonância à vontade de Deus. Se as nossas ações como ministros, como os obreiros, não estiverem de acordo, em consonância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, o nosso ministério já será, por óbvio, fracassado. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai dizer que o obreiro, o bispo, o presbítero, o líder, ele precisa ser irrepreensível. Então vamos acompanhar. Se nós andarmos em consonância com a vontade de Deus, o nosso
nosso ministério estará de mãos vazias. E de mãos vazias não teremos capacidade para exercer o ministério. Mateus Henry diz: os ministros jamais poderão encher o coração do povo se Cristo primeiro não encher as suas mãos.